como foi que você se interessou, Lara? Por moda? Quero por fotografia? Como que foi esse começo? Richard, na verdade, eu comecei minha carreira lá no Sul. Eu comecei aquela clássica história de toda modelo daquela época dos anos 90. Dos anos 80 até, né, as modelos mais antigas, assim. Então, foi a história da modelo dos anos 90. Eu lembro que em 92, eu tinha 12 anos, e aí eu estava no clube, numa piscina, como uma garota de 12 anos faz, naquela transição, né, de criança para moça, e eu já tinha um corpo, já era alta, já tinha essa altura que eu tenho hoje, né, uns 72, e já tinha muito corpo para a idade, não tinha características assim tão de criança. Eu lembro que eu estava nadando, divertindo e tal, e aí chegou, para mim na época era um senhor, não sei quantos anos ele tem hoje, mas aí ele falou assim, vem cá, deixa eu conversar com você. Eu falei, oi. Ele disse, olha, nós temos um concurso aqui no nosso clube. Gente, eu falo demais, viu? Qualquer coisa você pode me interromper, tá? Pelo amor. Fica à vontade. Ainda bem. Eu falo isso também. Ainda bem. Eu adoro conversar com gente faladeira, desse lado aí, né, quando eu tô aí. E aí eu lembro que esse senhor chegou para mim e falou assim, você quer participar de um concurso? O Juventus, lá em Goiânia, desculpa, em Curitiba, existiam diversos clubes que eles faziam uma seletiva para levar para um concurso estadual. E chamava-se Sereia das Piscinas. Ele falou assim, você quer participar? Eu falei, eu não estou fazendo nada, não sei o que é isso. Não sabia nem o que era carreira de modelo, nem o que era concurso. Eu era uma garota bonitinha. E eu falei assim, vamos lá então, né? Não estou fazendo nada. Eu era a mais nova das candidatas, 12 anos. E teve esse concurso do Juventus e eu ganhei como garota Juventus. Aí ele falou assim, olha, agora você vai participar do estadual. São todos os clubes do Paraná vão levar seus representantes. Na época, os clubes ainda tinham, igual existe aqui o Jaó, existe o Jockey, o social feminino, era a mesma coisa. Antigamente tinha essa cultura dos clubes, né, de festas, bailes, enfim. E eles me convidaram, falaram assim, Lara, ganhei, né? Falei assim, então agora você vai participar. Falei, então vamos lá. Não sabia nem o que eu estava fazendo. O cabelo dessa altura. Era um topete gigante, cabelo amassado, um batom vermelho. Que você olhava assim e falava, não, uma moça de 17 anos. Era a mais nova de todos. Eu competi com meninas de 16, 18, 22. Eu era criança de 12 que estava lá no meio. E eu ganhei esse concurso. Olha só, cara. E eu não tinha nem noção do que era aquilo. E quando eu ganhei, na época, não tinha internet. E sua família, sua mãe, junto e tal? Junto, o tempo todo junto comigo. Ali me ajudando a deixar o topete desse tamanho. Né? Da época, cabelo, né? Claro. Um cabelo gigantesco. Minha mãe do meu lado, meu pai, meus irmãos. Minha irmã tinha 10 anos, meu irmão tinha 6. E todo mundo lá. Você é mais velha? Eu sou mais velha. Os irmãos. E aí, cheguei lá, ganhei e saiu no jornal. E como o concurso, ele era um concurso muito grande do estado, então eu virei notícia no estado inteiro. E uma agência de modelo foi atrás de mim. Falou assim, olha, a gente quer que você seja modelo. Eu falei, é mesmo? É mesmo. Eu falei, então tá, mas a primeira coisa é cortar o cabelo. Esse cabelo desse tamanho, você despede dele. Aí eu tinha um cabelo assim, cortei um cabelo Chanel e comecei a fazer eventos. Né? Fazer eventos e fazia muitos testes. Eu lembro até que o primeiro comercial que eu peguei foi para Brastemp. Você lembra o nome da agência? Eu acho que era uma afiliada da Elite. Porque a Elite Models era uma agência muito forte. Na década de 90, 2000, tinha até o concurso The Look of the Years, que mandava várias... Você teve, né, meninas que participaram? Tive um amigo do meu, o Bel, lembra do Bel? Eu lembro demais também do Bel. Pois é, cadê o Bel falar nisso? Sumiu, nunca mais vi. Eu tive com ele ano passado ou retrasado. Eu tava junto, a gente tava mostrando, né? Ele chegou com a esposa. Ah, legal. Pois é, e aí... Participei, me chamaram para ser modelo. Eu falei, então tudo bem, como é que eu faço para ser modelo? Aí me deram noções assim de roupa para vestir, porque eu fazia assim, eu tinha 12, acho que minha mãe tinha uns 35. Mas ela é muito bonita, hein? Minha mãe é uma gata, lindíssima, maravilhosa, linda. Uma morena maravilhosa. E aí eu lembro que eu me vestia com as roupas da minha mãe. Aí eles falavam assim, não, você é uma jovem de 12, não combina com essa... Então eles deram uma repaginada, assim, uma noção do que vestir, como se portar. E assim eu fui aprendendo e comecei a trabalhar. Mas logo em seguida meus pais vieram para Goiânia. Só que qual foi a cartinha na manga? Eu tinha feito um curso, eu sempre gostei muito de artes. E eu tinha feito um curso lá em Curitiba de vitrine viva. Que na época era uma bonequinha, assim, eu fazia uma coisa... era uma coisa assim, era tipo um robozinho, assim, para quem não conhece, se procurar... Eu te levei, vamos cortar um pouquinho, eu levei ela em Anápolis, num evento lá, ela fez vitrine viva. Para um trânsito. Até hoje. Literalmente.
Não, mas a vitrine dela é uma... Perfeita. Eu não sei porque eu gosto muito dela. Suspeito. Cara, quando eu fotografava, a Marcela me colocou no canto, falou assim, sai pra lá, pai, deixa que eu fui. Agora é minha vez. Mas a agência aqui tinha fotos tudo quanto é lugar. Eu lembro, nós trabalhamos muito, mas muito mesmo, mas tem exagero mesmo, que a gente dominava, verdade, verdadeira. E aí foi assim, aí eu trouxe também na minha bagagem essa história da Vitrine Viva. E eu procurei uma agência quando eu cheguei em Goiânia. Bati lá humildemente, na época chamava New Faces, eu comecei na New Faces, bati lá e falei, olha, quero trabalhar aí, pode ser? Qual que foi? Eu tinha 2 diferenciais. Uma que eu sabia muito bem que eu queria, né? Eu já tinha trabalhado lá em Curitiba, então eu gostava. E eu via que, assim, essa história de modelo ainda era muito rústico. Né? Eu falo assim, que eram meninas bonitas, mas meninas muito chucras. No sentido, assim, elas eram bonitas. Você é uma menina bonita, vai ser modelo. E ela estava lá, modelo, né? E eu já cheguei com um passinho de ousadia. Eu falei assim, e eu já tinha essa maturidade. Não, e já com estadual nas costas. Né? Eu já tinha. Mas era criança, pô. Participado do concurso e tal. E aí eu tinha essa. Eu sabia que eu era diferente. E tinha outro fenômeno na época também. Falo que as loiras de olhos verdes, azuis, não existiam. Eram essas meninas morenas, com muito corpo, jovens, como eu, né? Mas eram com muito corpo, morena. Então eu cheguei assim, eu era uma estranha no ninho. Então esse diferencial foi bacana, assim, o fato de eu ser... Hoje vieram muitos imigrantes para cá, né? Então hoje é tudo misturado, não tem essa diferença. Mas na época, eu lembro que eu fazia casting, assim, com 20 morenas e só eu de loira. Então era novidade. Então isso foi muito bom para mim. Mas eu falo que só a beleza não foi o que me levou eu falo que eu me considero uma pessoa que até onde eu quis ir, eu fui. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida na minha carreira de modelo, né? Com certeza. E aí eu comecei a trabalhar e os clientes ficaram muito encantados, eu me lembro na época, né? Falaram assim, gente, que menina diferente, que menina bonita. E eu era... Mas eu acho que também que a educação do Sul... Isso! Hoje, você falando, eu tô... Cara, esse foi um dos diferenciais, sabe? Que a galera vem de lá, porque o povo é educado, né, Lara? Sim, muito educado, muito constrange, educado. inclusive. Então eu falo assim, as meninas eram muito tímidas, eu era muito educada, então eu me apresentava e eu era muito ousada, no sentido de falava assim, eu vou fazer a sua campanha. Então, tipo assim, eu não dava nem chance. Aí quando eu ia fazer o teste, a pessoa ficava assim, meu Deus, menina, né? Tipo, a sensação que eu tive... Pois dá, assim que te matou. Ela falou que quer ir, então quem sou eu? Exatamente. Então era muito difícil eu não passar num teste. Era muito difícil. Então, assim, eu comecei a fazer tudo que tinha. Na época existiam muitas feiras, a gente fazia muita feira. Na época existia assim diversos eventos. Então, eu comecei fazendo muito eventos. E eu me lembro... Era tão importante, né? Movimentava muito a economia aqui em Goiás, esses eventos. E era um fenômeno em todas as maiores cidades. E eu me lembro que eu fui convidada a fazer Goiás Viva Verão e ver uma empresa de fora. E eu lembro que tinham estandes belíssimos, né? E eu me lembro que para esse evento eu fiquei de fora. Puxa. E aí chegou esse cliente... E falou assim, olha, sobrou essa delícia aqui. Aí a pessoa olhou para mim e disse, é bem magrinha, né? Mas tá bom, eu não quero. Serve essa mesmo. Serve, né? Porque eu não me lembro se eles eram do Sul ou de São Paulo. Eu sei que era do Sudeste para baixo. E aí eu falei, serve. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, olha, eu sei fazer uma coisa que chama Vitrine Viva. Aí, assim, quando eu entrei lá... Era sua arma secreta. Era minha arma secreta. Era um standzinho desse tamanhozinho. Eu lembro que ele não tinha nem lugar para eu ficar. Eu tinha que ficar do lado de fora. Então, ele era coberto, assim, até metade. Era aquela divisória e a outra metade o vidro. Eu falei, deixa eu te falar, eu sei fazer uma coisinha que eu aprendi lá no Sul. Posso fazer aqui, chama Vitrine Viva. Como que é isso? Eu falei, é um bonequinho assim, assim. E minha mãe me maquiava cedo, fazia uma maquiagem mais branca, um cabelo... O olho ficava desse tamanho. Um cabelo bem rebuscado e tal. E as roupas eram muito de tia. Eu tinha 15 anos, né? Mas eu pus as roupas. Eu lembro que na época essa feira, ela tinha, assim, estandes maravilhosos, maravilhosos. E o meu humilde, pequenininho lá no cantinho. E eu comecei a fazer essa Vitrine Viva. E eu lembro qual foi a minha outra sorte. O Faustão... saudoso Domingão do Faustão, ele levou
um pessoal que fazia essa vitrine viva. Estava em evidência. E estava em evidência. Ah, isso. E estava muito assim, quando apareceu isso na televisão, foi um frisson. Não, quando eu vi você, eu não conhecia. Exatamente. Então aquilo foi um frisson na época. E eu falei assim, boa, e eu já tinha feito o curso, falei, vou fazer. E o pessoal falou, pode fazer. A moça que tinha sobrado, né, na seletiva dos testes. Tinha sobrado. Tinha sobrado. Eu fui lá e fiz. Aí eu cheguei e fiz. Aquilo foi um fenômeno. Um fenômeno. Aonde eu fazia, eu lembro até hoje, ficava quase na esquina. Não tinha como as pessoas passarem. As pessoas se aglomeravam de um tanto, e eu mandava beijo para elas, piscadinha, mas tudo com esse robozinho. E as pessoas se aglomeravam, e elas queriam me ver, e elas queriam conversar comigo. E eu falo assim, minha carreira foi meteórica. Meteórica. E esse foi assim, foi diversas coisas. Deve ter um outro nome aí para assim, ser meteórica, porque você... Só que eu te conheço... Pô, eu estou em 22 anos em Goiânia, mas eu te conheci antes de eu vir morar em Goiânia. Que eu vim fazer um cast e tal. Você está com a carreira até hoje, velho. Até hoje. Não, e eu falo assim... Isso aí me deixa encanado, sabia? Eu falo assim, é tão poderoso que às vezes, vão passando os anos, porque assim, eu também, igual a gente estava falando, né, comentando, eu sou de uma geração de modelos onde você tinha que estar num padrão que era 60, era 90, 60 e 90, você tinha que ter um cabelo, uma pele, uma postura. Se você não estivesse naquele padrão de beleza, não tinha trabalho para você. Tá tão diferente lá. Sim. Então eu era muito cobrada. Eu lembro que eu era muito cobrada para encaixar nesse padrão. Eu nunca consegui ter 90 de quadril, né? Eu tinha 93. Então eu falava assim, então como eu me cobrava demais, quando a idade veio chegando, e quando eu falo idade, assim, 25 anos, eu me sentia velha. Porque começou lá atrás. Porque eu comecei lá atrás e existia esse estigma de que modelo, eu não estou falando de mulher, estou falando de modelo, que modelo tem que ser jovem, modelo tem que ser esse padrão, modelo tem que não sei o quê. Então, com 25 anos, 30, eu ainda trabalhava como modelo, mas eu não falava assim, eu não conseguia ver valor em mim. Assim, porque eu falava assim, já passei, eu estou velha. Né? Eu pensava assim. Mas como que você chegava a pensar isso se você nunca parou de trabalhar? Não, eu pensava isso, é aquilo na hora da sua intimidade, que você está em casa, que você está ali com a cabeça baixa, mas aí sempre vinha algum assim, às vezes eu estava no supermercado, a pessoa falava assim, eu pus o nome da minha filha por sua causa. Aí eu falo, por minha causa? Minha filha chama Lara, olha aqui, eu te vi lá no Miss Brasil, e eu... E aí, o que eu comecei a perceber? Foi igual, meu marido, ele sempre fala para mim, fala assim, Lara, às vezes você não vê, e tô falando isso com muita humildade, viu, gente? Isso não tem nada a ver com arrogância. Não, aqui não tem arrogância. Pelo amor de Deus. Então, meu marido tem beleza, arrogância. Meu marido fala assim, Lara, você não consegue dimensionar o valor do seu trabalho e o legado que você deixou. Né? Então, eu falo assim, todo lugar que eu vou, eu estava na cidade de Goiás, eu recentemente apresentei o FICA, e que é o Festival Internacional 11, de 23, eu apresentei 11. Então, então eu falo assim, que é o Festival de Cinema Internacional e Ambiental aqui no nosso estado, um dos mais importantes, diga-se, do meio ambiente. E eu estava sentada e eu tenho um costume de cumprimentar todas as pessoas que eu vejo. Se a pessoa olhou para mim, eu falo, tudo bem? Aí, se você olhou para mim, tudo bem? Eu tenho esse costume, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Então eu saio cumprimentando. E veio uma moça que eu achei que eu até conhecia ela. Aí eu cumprimentei ela, eu falei, oi, tudo bem? Aí ela falou assim, deixa eu sentar aqui do seu lado. Eu falei, deixa. Ela falou assim, eu me lembro tanto de você, eu acompanho sua carreira. Eu falei, meu Deus, eu tô olha, aqui em Goiás. Isso é muito louco, velho. Tipo assim, almoçando, né, quietinha, e a pessoa fala assim, daqui do FICA? Ela, não, do FICA não. Eu nem vim pro FICA, eu vim, na verdade, trabalhar. Ela estava acompanhando o pessoal de uma loja, de um supermercado. E eu falei, é mesmo? Ela assim, então eu conheço. Então aí eu fui percebendo que realmente tinha valor, tinha importância, algo que eu não estava dando, nem valor, nem importância, àquele trabalho que eu tinha feito. Porque eu falo assim, ao longo de, né, eu comecei com 14, são 30 anos, né? Estou com 44. Sim, 43, eu vou fazer aniversário daqui uns dias. Não tenho problema nenhum em falar isso. Eu que me achei velha com 25, hoje eu me acho uma jovem de 44. Lógico. Maturidade, bendita maturidade. Então eu falo assim, que ao longo desses anos todos, né? Então eu aprendi
a valorizar a minha história. Eu aprendi, porque também no caminho não são só flores, né? Tem muita gente que vem, que fala que você não tem talento, que você, se você está onde você está, eu ouvi muito, você está onde você está por causa da sua mãe trabalhava na agência também. Ou então, você, na nossa época, polêmica agora, na nossa época tinha muito assim, você trabalha porque eu tenho certeza que você se prostitui. Meu Deus. Então eu falo assim, eu tenho muito orgulho da minha história porque eu não tenho nenhuma mancha na minha história.